história, e essa história vai ilustrar um pouquinho tudo que eu vou falar um pouco mais na frente. Eu queria começar apresentando vocês ao Ricardo. O Ricardo foi uma pessoa que eu conheci, que eu encontrei em Porto Alegre, né, numa apresentação sobre ideias de negócio, e ele fez uma apresentação onde ele tinha uma ideia de fazer um negócio que, a princípio, é uma coisa comum, né, um negócio, um e-commerce, onde vai se customizar camisetas, né, produzir camisetas diferentes, customizadas, mas ele começou a mostrar algumas ideias e alguns pensamentos dele em relação a esse negócio. E uma coisa que me chamou muita atenção foi esse vídeo. Esse vídeo, isso aí é um canal que tem lá em Porto Alegre, chama Dilúvio, e é uma coisa bem poluída, bem suja. E aconteceu lá uma chuva muito forte, e com essa chuva muito forte, a água, né, o fluxo de água aí ficou bem forte, e eles resolveram surfar nesse canal. Né? Todo mundo olha para isso e fala, pô, que loucura, faz o menor sentido, né? Vai se tacar ali, vai pegar uma doença. E quando eu comecei a conversar com ele, por que ele tinha feito aquilo, ele olhou e, assim, com a maior naturalidade, ele falou, bom, porque eu queria divulgar a minha marca. E eu vi nisso a oportunidade de criar uma campanha onde eu ia criar uma camiseta específica para isso, né, com a estampa ali do surf no dilúvio, e eu vou vender essas camisetas e todo o dinheiro que eu arrecadar eu vou doar para as pessoas que perderam tudo nessa chuva, nessa tempestade. Quando ele me falou isso, eu falei, bom, legal, esse cara tem um grau de loucura bastante razoável para colocar qualquer ideia, não importa qual, mas qualquer ideia para frente. Né? Ele é capaz de fazer qualquer coisa para divulgar aquela ideia, para fazer com que aquela ideia acontecesse. Esse vídeo teve 600, 700 mil views no YouTube, todo mundo começou a falar disso, todo mundo conhece o maluco que fez aquele surf, e eu comecei a conversar com ele. E ele contando, ele falando, pô, eu quero fazer camisetas, isso é o que porque eu acredito em que, mesmo com uma camiseta, uma coisa que você troca todo dia, né, a coisa mais simples do mundo, né, todo mundo aqui está com uma camiseta, todo mundo vai chegar em casa, vai tirar essa camiseta, vai colocar uma outra camiseta. Eu consigo fazer alguém mais feliz. E esse é todo o conceito por trás do negócio. E é nisso que ele acreditava. E ele falava, olha, eu larguei a faculdade, eu estou fazendo camiseta, minha mãe chega para mim e fala, Ricardo, deixa de ser vagabundo, vai arrumar um estágio, volta para a faculdade. Mas eu acredito nisso, eu quero fazer isso, e é isso que eu vou fazer da minha vida. E ele começou a contar, eu falei, cara, legal, gostei desse negócio. Você estaria disposto a ir lá para o Rio? Vamos fazer esse negócio junto? Eu sei que 3 semanas depois ele já estava se mudando para o Rio para tocar esse negócio para frente. E aí você começa a olhar as ideias que estão por trás. Ele falou, bom, por que todo e-commerce tem que ser aqueles quadradinhos cheios de foto de produto? Eu quero fazer do meu e-commerce uma galeria de arte. Por que e-commerce tem que ter carrinho de compra? Carrinho de compra te lembra o quê? Supermercado. Supermercado é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta de ir no supermercado. Então, isso é chato, isso não vai fazer ninguém mais feliz. Então, tudo que ele faz tem por trás essa ideia de fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Então, ao invés do carrinho de compra, ele falou, mas todo mundo adoraria andar num foguete. Né? Todo mundo vai querer botar a sua camiseta dentro de um foguete e aquilo vai chegar na sua casa. Só que, pô, como é que você vai botar no site uma camiseta dentro de um foguete de compra e aquilo não vai chegar na sua casa dentro de um foguete? Então, a embalagem tinha que ser um foguete. Né? Então, ele foi lá, perturbou o dono da fábrica de embalagem até ele concordar em fazer uma caixa com formato de foguete. E dentro daquilo vai a camiseta embrulhada no plástico bolha. Mas por que não? Porque o plástico bolha, todo mundo adora estourar plástico bolha e ninguém vai esperar comprar uma geladeira para poder estourar plástico bolha. Então, toda a ideia do negócio por trás tem isso. Tá? Então, cada detalhe, né? Quem é que anda com uma fita métrica no bolso para medir qual é o tamanho do seu pé? Não é muito mais fácil você olhar com quem você parece e ali você decidir qual é o teu tamanho? É muito mais fácil. Outro dia ele chegou com uma ideia, vamos fazer um open bar de gás hélio. As pessoas vão chupar gás hélio e vão sair falando fino. Aí eu desisti de questionar qualquer ideia. Eu não tenho capacidade de ver se as ideias são boas ou são ruins. Eu sei que no final tinha centenas de pessoas na fila para começar a falar fino a partir desse open bar de gás hélio. Né? Então, são ideias que vão fazendo aquilo ser totalmente diferente. E o mais bacana, gente, é que as pessoas
percebem. Isso aqui é algo que um cliente vai e te manda de volta. Então, as pessoas percebem cada detalhe, desde a embalagem do foguete que alguém está brincando, até o plástico bolha que alguém está... E até gostaram da camiseta também, tá? Que é aquele produto principal. Então, tudo por trás está isso. Né? Olha, uma felicidade quando aquele foguete chega. Olha, pontuando os elogios. Então, a pessoa se dá o trabalho de pontuar cada um dos itens dos elogios. Ou seja, o feedback que as pessoas trazem é fantástico. Tá? E essa é uma história, tá? Como algumas outras que hoje a gente está vivendo, mas que fazia com que as pessoas sempre me fizessem umas perguntas que eu confesso que eu não entendia muito bem. Na verdade, as pessoas me perguntavam, como é que vocês fazem tantas coisas incríveis? Onde é que você acha essas pessoas tão diferentes? Onde é que você acha essas pessoas com tanta energia, tão apaixonadas pelo que elas fazem? E eu confesso que eu me sentia meio culpado, né? Porque eu não tinha uma resposta para dar. Pô, aquilo ali, para mim, era uma coisa meio natural que a gente fazia. As pessoas iam lá, elas estavam felizes, elas acreditavam naquilo, elas faziam com que a coisa acontecesse. As pessoas simplesmente estavam fazendo aquilo que elas acreditavam. As pessoas estavam sendo autênticas. Mas as pessoas me perguntavam tanto isso, que eu parei de me sentir culpado e comecei a me sentir preocupado. Eu falei, bom, deve ter alguma coisa que eu não estou enxergando. Deve ter alguma coisa que eu preciso tentar entender. E eu comecei a tentar remontar esse quebra-cabeça, ou tentar ligar esses pontos na minha cabeça, e eu comecei a lembrar de algumas coisas. E eu lembrei de uma primeira pergunta que me fez parte dessa ficha cair. Um cara que eu trabalhava, né, uma das pessoas mais brilhantes com que eu já trabalhei, uma pessoa que eu admiro muito, uma vez me fez essa pergunta. Rafael, qual que você acha que é o meu maior desafio em gerenciar vocês? E depois que eu tinha feito umas 3 ou 4 respostas, ele virou e falou assim, não é isso. O meu maior desafio ao gerenciar vocês é não atrapalhar. Porque vocês são muito melhores do que eu. E se eu tentar colocar a minha visão, se eu tentar definir como é que tem que ser feito, se eu tentar dar o direcionamento estratégico, vocês vão ficar limitados. Vocês vão fazer algo pior do que vocês fariam se eu deixasse com que vocês fossem vocês mesmos. Isso começou a... Confesso que, na época, isso não caiu muito a ficha. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, bom, o que as pessoas que fazem coisas muito diferentes, né, as pessoas que fazem coisas incríveis, normalmente, qual é a característica disso? E eu comecei a perceber, as coisas incríveis são aquelas coisas que, normalmente, fogem aos padrões. São coisas que são muito diferentes das maneiras pelas quais as pessoas sempre olham para um problema ou para alguma coisa. Então, sempre, a pessoa que faz isso é uma pessoa que, normalmente, faz com que a sua autenticidade, né, com que ela apareça. Ou seja, ela vai olhar para aquilo, ela vai ter uma visão que, muitas vezes, vai ser só dela. E essa pessoa olhar para aquilo com essa visão só dela, ela, obviamente, vai ter que enfrentar uma série de barreiras, porque todo mundo acha que é diferente. Mas essa pessoa enxerga que pode ter um caminho diferente. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, bom, as pessoas que fazem coisas incríveis são pessoas que são genuínas, que são autênticas. São pessoas que conseguem escutar aquilo que elas realmente acreditam e, de alguma maneira, colocar aquilo em prática, conseguem realizar aquilo. E uma coisa que me ajudou a entender mais um ponto nesse percurso de conhecer o que a gente estava falando, o que a gente estava fazendo, foi essa frase, esse pensamento do Gandhi, né, que diz que felicidade é quando aquilo que você pensa, aquilo que você diz e aquilo que você faz estão em harmonia. Isso começou a me ajudar a entender uma série de coisas. As pessoas que tinham feito coisas mais incríveis que eu conhecia, as pessoas que estavam fazendo as coisas mais bacanas que eu conhecia, não eram pessoas que estavam seguindo um método, um padrão, um caminho para fazer coisas. Eram pessoas que simplesmente tinham uma visão, tinham uma crença, tinham muito claro na cabeça delas qual era o propósito, e elas acreditavam naquilo e elas tinham a coragem de começar a realizar aquilo que elas acreditavam. Então, reparem, aqui a gente está falando de pessoas que vão ouvir um monte de vezes, olha, isso nunca vai dar certo. Olha, isso nunca vai funcionar. Mas a pessoa acredita naquilo,
A pessoa é genuína, a pessoa é autêntica. E ela vai fazer aquilo de acordo com o que ela acredita. Né? Isso começou a ficar cada vez mais claro. E, mais uma vez, né, olhando para um pensamento do Gandhi, né, também me ajudou a continuar nesse processo de entendimento, que diz que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. O que eu estou querendo dizer com isso? E o que é uma mensagem muito importante de tudo que a gente está falando aqui? Enquanto a gente estiver procurando um processo, uma melhor prática, um melhor caminho, e com isso a gente continuar violando aquilo que a gente acredita, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai exercer todo o nosso potencial e a gente nunca vai fazer algo incrível. Então, a chave para isso, gente, está em você ser genuíno, em você aprender a se escutar e a correr atrás daquilo que você, de fato, acredita. Então, enquanto alguém violar essa equação de harmonia entre aquilo que você pensa, aquilo que você diz e aquilo que você, de fato, faz, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer algo incrível, você vai conseguir fazer algo que te deixe feliz. Tá? Então, essa ficha começou a cair. E eu comecei a olhar, mais uma vez, para todas as pessoas que, de fato, faziam. Eu falei, bom, como é que eu vou sintetizar isso? E eu escolhi sintetizar isso usando uma expressão, que é essa expressão aqui, a prepotência saudável. E, normalmente, quando eu falo isso, as pessoas se assustam, porque, normalmente, prepotência é algo de cunho muito negativo, né? Ninguém quer ser visto como alguém prepotente. Só que eu falo assim, olha, e eu desafio vocês a me falarem de uma pessoa que vocês conheçam, que tenha feito algo incrível, que não tenha essa característica aqui da prepotência saudável. Tá? Porque o ladinho aqui da prepotência está ligado, gente, a coragem de você olhar para algo que sempre foi feito de uma determinada maneira e você falar, não, eu posso fazer isso diferente. Eu quero fazer isso diferente, eu vou ter coragem de, contra tudo, contra todos, contra todo mundo que está falando, olha, isso nunca vai funcionar, eu vou me meter a fazer esse negócio. Está ligado a sonhar grande, a sonhar diferente. Está ligado a ir lá e se meter a fazer. Né? Isso aqui é uma das coisas que eu digo, olha, a pessoa que é prepotente e saudável, normalmente ela se mete a fazer coisas que 99% das pessoas jamais se meteriam a fazer. Ela simplesmente vai lá e enfrenta, ela não tem nada a perder. Porque aquilo ali é a coisa mais importante que ela pode fazer, que é buscar aquilo que ela, de fato, acredita. Só que isso daqui, gente, sem o lado saudável, não vai te levar a lugar nenhum. Porque eu não tenho a menor dúvida. Você ir contra o padrão, ou você ir, não precisa ser contra, mas diferente do padrão, vai te exigir muito mais trabalho, vai te exigir muito mais resiliência, ou seja, muito mais capacidade de ir lá, bater com a cabeça, voltar. Hoje a gente já escutou vários exemplos aqui. Né? O exemplo ali do vamos devagar para ir rápido ilustra perfeitamente essa característica aqui. E a capacidade de superar uma série de obstáculos que vão acontecer e vão se meter no nosso caminho. Então, gente, essa característica é algo que as pessoas que desenvolvem isso, que acreditam nisso, que têm essa prepotência, elas vão ter o brilho nos olhos, elas vão ser apaixonadas e elas vão conseguir ter a harmonia naquela equação entre aquilo que elas acreditam, ou seja, aquilo que elas pensam, aquilo que elas falam e aquilo que elas fazem. Essa harmonia, essa equação vai fazer com que você seja uma pessoa autêntica, genuína. Você está em busca daquilo que você de fato acredita. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Ninguém consegue fazer alguma coisa que não é aquilo que ela acredita, não é aquilo que ela está buscando, não é aquilo que ela sonha. Ninguém vai conseguir exercer todo o seu potencial assim. E eu comecei a olhar para essa característica e eu falei, bom, talvez aqui esteja um pouco daquela resposta, né, de como é que vocês conseguem fazer tantas coisas incríveis, como é que vocês acham pessoas tão apaixonadas, tão fantásticas. Talvez essa daqui seja a grande característica comum. E uma surpresa muito legal, né, quando eu comecei a clarear esse conceito e comecei a responder aquela pergunta, é que eu vi que isso daqui é algo
contagiante. Isso é algo contagiante, né? Ao você fazer com que uma pessoa possa exercer essa sua prepotência saudável, né, você vai vendo que você está influenciando aquela pessoa, uma pessoa que se torna mais feliz, aquela é uma pessoa que realiza. Essa pessoa vai influenciar outras pessoas. E este contágio tem um poder exponencial. Ou seja, 2, 3 pessoas que você fez com que tivessem aquele brilho nos olhos vão fazer com que outras pessoas tenham o mesmo brilho nos olhos, e isso vai gerar uma corrente muito legal, muito bacana. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que encontrar pessoas, estimular isso nessas pessoas, vai fazer com que mais pessoas boas queiram se juntar, e assim a gente consegue ter uma série de encontros, né, como o título do evento diz aqui, e influenciar positivamente cada uma dessas pessoas. E isso fechou e conectou aqueles pontos que lá no início eram pontos que não estavam muito claros para mim, ou eram pontos que eu achava que eram coisas muito naturais, né? Como é que a gente pega, como é que a gente estimula uma pessoa a ser assim? Na verdade, o nosso papel é fazer com que as pessoas possam ser autênticas, com que as pessoas possam ser elas mesmas e que as pessoas não violem aquela equação entre o que ela pensa, o que ela diz e o que ela faz. Tá? Isso é a chave para que a gente possa ser mais feliz e possa explorar todos os nossos potenciais. E eu queria, para fechar, desafiar vocês, né? Hoje a gente está vendo aqui várias falas de pessoas tão diferentes, de áreas tão diferentes. Mas se a gente olhar para todas essas pessoas, que são pessoas que estão aqui falando, estão aqui compartilhando alguma ideia, porque são pessoas que fizeram alguma coisa incrível, são pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem, e eu queria desafiar vocês a encontrar qual é a característica que todas elas que passaram por aqui, que ainda vão passar, mostraram em comum. Todas elas foram prepotentes saudáveis para alcançar aquilo que elas realizaram. Então, eu queria fechar deixando uma última provocação, que é: espero que vocês sejam contagiados por cada uma dessas pessoas e por cada uma dessas ideias, e que vocês possam buscar um pouquinho a prepotência saudável de vocês e, com isso, influenciar uma série de outras pessoas. Obrigado.